Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, domingo, dia dos pais. Parabéns a todos os papais, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar em tudo que você fizer e que você seja um grande exemplo para os seus filhos. Amém? Comprou presente para o dia dos pais? Dá presente para o seu pai, dá um beijo bem grande, um abraço, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, estamos na lição 2, nós vamos falar de primícias no Novo Testamento. Semana passada a gente falou de primícias no Antigo Testamento, né? Aprendemos como o Senhor, né, ordenou que o povo dele apresentasse as primícias, aprendemos o que eram as primícias. E essa semana a gente vai aprender sobre primícias no Novo Testamento, tá bom? Vamos lá? Pai eterno, Deus querido, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, por poder fazer parte, Senhor, desse povo zeloso, oh Deus querido, de boas obras e que vai morar no céu. Obrigada, Senhor, por esse dia lindo que Tu preparou para cada família, Senhor. Abençoa desde já, Senhor, o almoço, Senhor, a reunião das famílias, Senhor, nesse dia especial. Deus, que Tu possa adentrar em cada lar, Senhor, que haja paz, que haja alegria, Senhor, que haja, Deus querido, renovo e, por que não, salvação também nesse dia, Senhor. Deus, muito obrigada pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu infinito amor, que cada vida seja tocada de maneira sobrenatural nesta manhã, que possamos aprender um pouco mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, texto áureo. Primícias do Novo Testamento, modelo de redenção. Texto áureo diz, está lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Verdade prática diz assim, Jesus Cristo ressuscitou e foi feito primícia dos que dormem. Aleluia! Leitura bíblica em classe está lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 1 ao versículo 9. Pegou sua Bíblia? Corre lá, dá tempo. Pega sua Bíblia. É importante a gente assistir a escola dominical com a sua Bíblia, fazer algumas anotações, pega alguns versículos e vai guardando para você, tá bom? O versículo 1 diz assim, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas ainda muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém? Acompanhando aí? Introdução. A festa das primícias era um protótipo, um modelo de redenção mais plena que viria com Cristo. O Senhor Jesus foi oferecido como cordeiro pascual e sepultado na véspera da festa dos pães asmos ou ázimo. A data da ressurreição de Jesus ocorreu em uma das festas judaicas, e isso não foi acidental, claro. Deus planejou tudo de modo que Jesus não apenas permanecesse na sepultura até o terceiro dia, mas especialmente ressuscitasse na festa das primícias. Nosso Deus é um Deus de detalhes. A esperança do cristão. É o tópico 1, o subtópico 1 diz assim. Primícia dos que dormem. Em primeiro lugar, na sua ressurreição foi
as primícias da sepultura física. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos ler lá? Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do 17 ao 20, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais que miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo foi as primícias da ressurreição do corpo. Moveu os primeiros feixes de uma nova vida e abriu o caminho além da morte para aqueles que morreram no Senhor. Uma colheita ainda mais abundante virá, quando as sepulturas forem abertas e os mortos ressuscitados, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Aguardamos com esperança esse dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. Irmã, mas antes de Cristo houve ressurreição. Por que ele é a primícia dos que dormem? Por que ele inaugurou essa ressurreição? Porque até aconteceu ressurreição antes e depois também de Jesus aconteceram ressurreições, mas nenhum deles está vivo. Nenhum deles está vivo. Todos eles ressuscitaram e morreram. Cristo ressuscitou e está vivo para sempre. Por isso, inaugurou, né, esse tipo de ressurreição, porque nós, né, se morrermos, também ressuscitaremos para sempre. E nós que estamos vivos, né, se não morremos como Cristo, quando Cristo voltar, nós seremos, né, transladados, levados para o céu e viveremos também para sempre. Então, foi esse tipo de ressurreição que Cristo inaugurou, né, para a vida eterna. Deu para entender? Vamos lá. Lembrando das suas palavras, não há verdade mais confortadora do que esta para aquele que crê em Cristo Jesus. Não é à toa que os crentes em Cristo, mesmo diante da morte, conseguem louvar a Deus. A certeza da ressurreição futura, inaugurada por Cristo, produz conforto e satisfação. Por quê? Porque um dia nós iremos nos encontrar. Glória a Deus. Todos nós, né, que morremos em Cristo, vamos nos encontrar. Somos cidadãos do céu. Glória a Deus. Queria ler também com vocês, lá em Mateus 27, 51 e 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Está falando então de outras pessoas que ressuscitaram, né, junto com Cristo. E sabemos que antes dele também houve ressurreição no Antigo Testamento, mas todos eles morreram, né? O único que ainda está vivo é Jesus. Nossa esperança e a sua vinda, é o tópico 2. Peregrinos nessa terra. A igreja do Senhor é estrangeira aqui nessa terra. Nosso objetivo é um dia morar no céu. É o meu objetivo, espero que o seu também seja. Morar no céu com o Senhor e nos tornarmos cidadãos do céu. Porém, não se obtém a cidadania celestial sem primeiro apresentarmos os requisitos necessários. Aleluia. Vamos ler lá? Tá em 1 Pedro, no capítulo 2,
Nós vamos ler o 11 e o 12. 1 Pedro. Primeira Pedro 2, 11 e 12. Diz assim: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação, pelas boas obras em vós, que em vós observam. Aleluia. Que nós possamos glorificar ao Senhor através do nosso falar, do nosso andar, das nossas boas obras. Nós possamos glorificar ao Senhor, porque as pessoas conhecem a Deus através da nossa vida, conhecem o Evangelho de Cristo através da nossa vida, e que nós possamos ser, né, esse exemplo, essa pregação, né, para as pessoas. Porque a gente vai falar da palavra do Senhor e não vão dar crédito se eu falo aquilo que eu não vivo. Então, que eu possa todos os dias lutar para que a minha vida, né, seja um exemplo daquilo que o Senhor quer para os crentes, daquilo que o Senhor quer para a igreja que vai morar no céu. Tá bom? E o Senhor pode voltar hoje, que possamos estar preparados. Verei outra vez e vos levarei para mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Está lá em João, no capítulo 14. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então, Jesus ressuscitou, está vivo e vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Que possamos estar preparados para esse dia, que pode ser hoje. Ninguém sabe quando vai ser. Então, a gente tem que estar preparado todos os dias para ir morar com o Senhor na glória. Tá bom? O verdadeiro cidadão do céu. No Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O salmista falando, né? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aleluia. E o que é andar em sinceridade? Esta é uma qualidade do verdadeiro cidadão do céu, diante de Deus e diante dos homens. Às vezes a gente, né, faz as coisas somente para Deus, mas nós somos referência também diante dos homens. Saiba disso. Em Gênesis 17:1, Deus ordenou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Isso equivale a íntegro diante do Senhor. No hebraico, a palavra integridade é tamim, significando que o indivíduo íntegro é aquele que faz o que diz. Não adianta eu pegar minha Bíblia e sair por aí pregando, falando para as pessoas, e as pessoas, mas você não faz isso não. Mas não, você não faz isso não. Então, que eu possa primeiro pregar para mim, que eu possa primeiro viver uma vida na segunda palavra do Senhor, para que eu possa falar, para que eu possa abrir minha boca e falar, né, como é que eu vou dizer, evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus, falar o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele muda, o quanto ele transforma, o quanto tá próximo a sua vinda. Próximo mês a gente vai estar falando da volta de Jesus, vamos estar falando na autoescatologia. Então, Jesus está voltando, nós já estamos vivendo esses sinais, e que a gente esteja preparado, que não seja pego de surpresa. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Está lá em Tiago, no capítulo 2, 12.
precisamos estar preparados para morar no céu. Então, da mesma maneira que a gente fala, que a gente lê, que a gente possa aplicar na nossa vida. Pratica a justiça. A justiça emana de Deus. O crente só consegue viver bem diante do Senhor se tiver a justiça divina. Noé foi um exemplo de homem que pratica a justiça e a retidão. Noé, um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Está lá em Gênesis 6:9. Davi orava a Deus, é claro que perfeito só Jesus, né? O homem perfeito. Todos os homens na Bíblia eram homens tementes a Deus, né? Mas perfeito só Jesus. Então, nós não somos perfeitos, mas todos os dias nós procuramos agradar a Deus com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso vestir, com as nossas atitudes, com a nossa vida cotidiana. Nós devemos agradar ao Senhor, andar em retidão e andar segundo a sua palavra, tá? Davi orava a Deus: guia-me pelas veredas da justiça. Jesus nos exorta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, tá? Então, devemos ser justos, justos em nossos negócios, justos com a nossa família, justo em tudo que a gente fizer. O que é isso, é ser justo? Aquilo que eu quero para mim, eu também fazer para as outras pessoas, tá? Então, eu tenho que ser justo. Eu sei que não é meu, eu não posso ficar para mim, né? É ser justo, é ser honesto, é ser íntegro. O estado espiritual do crente durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus. Eu acho que isso aqui é o mais importante da lição de hoje. O estado espiritual do crente depende da sua vida, durante toda a sua vida, dependerá da sua fome e sede da presença de Deus. Quando a gente está perto de Deus, a gente consegue ser justo, a gente consegue ser honesto, a gente consegue, como é que eu vou dizer? Ter as características, né? Ser esse verdadeiro representante do céu. Porque eu tenho fome da presença dele, eu ando com ele em retidão. Então, irmã, mas tem muito ímpio que é justo, que é honesto, amém, glória a Deus, né? Mas nós precisamos do Senhor, né? A pessoa é honesta, mas se não reconhecer a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Nós somos cidadãos do céu, então são características dos cidadãos do céu, tá? Tem pessoas que não são cidadãos do céu que têm essas características? Tem. São honestas, né? São íntegras, não é só o crente, né? Eu não posso dizer que o ímpio, todo mundo é ladrão, não posso falar isso, tá errado, né? Tem muita gente honesta nesse mundo, mas que precisa reconhecer que precisa de um Salvador, tá? Que é pecador e precisa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus para poder morar no céu, precisa acreditar no céu. Então nós andamos com o Senhor para que a gente consiga matar essa natureza carnal, né, que tende para o pecado, que tende para fazer as coisas mais. Então nós precisamos, você sabe, né? A palavra de Deus diz que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, aquilo que te tenta, aquilo que te leva para o mal. Você sabe o que é. Então você precisa lutar contra isso e a gente só consegue vencer, tá? Através dessa comunhão com o Senhor, dessa fome e sede da presença de Deus. Então a sua vida espiritual, o termômetro da sua vida espiritual vai ser medido de acordo com essa fome, tá? E essa sede que você tem da presença de Deus. Uma pessoa que anda em oração, uma pessoa que lê a sua Bíblia, uma pessoa que está sempre nos cultos, lá tem a vida espiritual muito diferente daquele que só vai à igreja domingo, que não pega na Bíblia, que só lembra do Senhor quando passa por dificuldades. Então, uma grande diferença, tá bom? Vamos lá. Buscar-me-ei e me achareis, e me achareis, teu Deus, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu preciso realmente andar com Deus, eu preciso realmente ter comunhão com Ele, eu preciso realmente, né, entrar na igreja não como
um ato religioso. E não, hoje é dia de ir para a igreja, eu vou na igreja. Não é isso. Eu vou lá pedir perdão. Não, eu vou lá. O Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Mas não é isso que Ele requer. Não, só isso que Ele requer de nós. Ele quer que você peça perdão e que você continue a buscar, a viver uma vida de santidade. Não é todo domingo ir lá pedir perdão e na segunda tá fazendo tudo de novo. Não é isso, não é essa vida que o Senhor quer para nós, tá? E quando entrar na casa do Senhor, nós possamos verdadeiramente nos ligar com Ele. Isso pode ser feito na sua casa, ok? Pode ser feito na sua casa, com o joelho dobrado. Você vai lá, tranca a porta do seu quarto, reserva aquele tempinho para você e ora, né? Mas é importante que tenhamos essa comunhão na igreja. A atmosfera é diferente, né? Aquele louvor, aquela oração, todo mundo na mesma ligação. É bom demais, é gostoso demais, né? A gente já tem provado um pouco disso nos cultos. Ainda não está podendo, né, vir todo mundo, ainda não está podendo encher a igreja, né, aquelas festividades que vem a igreja de tudo quanto é lado, nós irmãos, a gente se alegra, todo mundo junto, né? Ainda não está dando, mas os poucos irmãos que já estão frequentando a igreja, a gente já tem se alegrado muito, é uma atmosfera diferente, uma presença diferente, e que você possa sentir isso, que não seja só o ir à igreja, só mais um domingo, que seja o domingo, que seja a quarta-feira, que seja a sexta-feira, né? São os dias do nosso culto, mas que seja aquele dia que você chega disposto, né, a buscar, a derramar o seu coração diante do Senhor. É bom demais, é muito gostoso ser crente, é muito gostoso sentir a presença de Deus e viver um cristianismo vivo, né? Uma palavra viva, a presença do Senhor, sentir o Espírito Santo de Deus fluindo no nosso meio, é bom demais. Que você possa provar disso todas as vezes que você entrar na casa do Senhor. Falar a verdade. O cidadão do céu chegou a essa condição porque um dia creu na verdade. Qual é a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E adora em espírito e em verdade. Está lá em João 4:24. O conhecereis a verdade é João 8:32, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, aleluia. João 17:17. O cidadão do céu fala a verdade porque é filho de Deus. O que fala mentira é filho do diabo. É a palavra, não sou eu que estou dizendo, tá? Tá lá em João 8:44. Se você quiser, abre lá sua Bíblia e você vai ver lá quem fala é a palavra de Deus, tá? Então, o crente, ele não pode viver nem mentirinha, nem mentirão, não pode viver envolvido com mentira. Tem gente que já acha tão normal, já é tão natural, que mente sem sentir, às vezes sem necessidade, coisa boba, fica mentindo. E assim, tua Bíblia está dizendo, o cidadão do céu fala a verdade, porque o que fala mentira é filho do diabo. Então, aquele que é de Deus não vai ficar mentindo, né? Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos continuar. Dando a Deus a devida importância, razões para agradecer. Temos muitas razões para agradecer a Deus, por exemplo, nas festas de aniversário daqueles que são crentes em Cristo Jesus. É muito comum em um dado momento da comemoração, muitas vezes, antes de cantar parabéns para você, o responsável pela festa solicitar que alguém ore agradecendo a Deus pelo aniversariante. Isso demonstra que para o crente, até o ímpio faz isso também, né? Até aquele que não é crente também faz isso. Para o crente em Cristo Jesus, até mesmo uma simples comemoração se transforma em uma oportunidade para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Seja grato ao Senhor, né? Não importa o momento que você está passando, mas seja grato ao Senhor. Senhor, muito obrigada. Mesmo na dificuldade, tu tem cuidado de mim. Mesmo, né, por tudo que eu estou passando, Senhor, tu tem estado comigo. Seja grato ao Senhor. Senhor, obrigada pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho.
Obrigada por tudo, Senhor, que Tu tem entregado em minhas mãos, ou entregue em minhas mãos. Amém? É o mesmo que a gente faz, né, quando acorda. Senhor, muito obrigada por esse dia. Não sei se você faz isso quando você acorda. A primeira coisa que a gente faz, né? Ai, tem que fazer café, tem que fazer não sei o quê. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse sol. Obrigada pela saúde, por me permitir acordar mais um dia. Nós devemos ser gratos ao Senhor. Agradecer pelo alimento, né? Quando a gente vai almoçar, quando a gente vai jantar. Agradecer. Senhor, muito obrigada por esse alimento. Obrigada, Deus. Isso é ser grato a Deus, né? E dar a Ele a honra e a glória por tudo que acontece na nossa vida. Pelos livramentos. Seja grato ao Senhor. Fidelidade a Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas, a despeito do preço a ser pago. Abraão se dispôs a sacrificar seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. Está lá em Gênesis 22. Aleluia. Glória a Deus. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Está lá em Gênesis, do 1 ao 20, muita coisa eu não vou conseguir ler com vocês não, mas você pode ler aí na sua casa, tá? José foi para a cadeia. Por quê? Porque a mulher lá do patrão dele gostou dele, queria agarrar ele e ele preferiu o quê? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com o meu Deus e com o meu Senhor. Lá, com o patrão dele, ele não podia fazer isso. Aí ele foi lançado na cadeia por isso, né? Mas Deus o honrou. Glória a Deus. Foi para a cadeia e depois virou governador do Egito. Porque o Senhor, Ele guarda e Ele é justo. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha por recusaram-se a dar à estátua o lugar que pertencia só a Deus. Está lá em Daniel, do versículo 1 ao versículo 28, tá bom? Então, os amigos do Daniel tinham que se prostrar, né, diante da estátua. E ao som da buzina, todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua. E ele falou, não, eu não vou fazer isso. Eles falaram, não, a gente não vai fazer isso. Nós adoramos somente a Deus. Nós adoramos somente ao Deus verdadeiro. Não é qualquer estátua que a gente vai sair adorando e se prostrando, não. E foram castigados por isso, mas o Senhor estava com eles, junto com eles na fornalha, e nada aconteceu. Nosso Deus é um Deus de milagres. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Está lá em Daniel 6, do 1 ao 23. Os apóstolos foram presos e açoitados porque tinham a missão de levar a palavra de salvação aos homens. Está lá em Atos 5, 40. Diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e deixaram ir. Então eles foram açoitados por causa de Jesus, por causa da palavra do Senhor. Estes são alguns exemplos que nos inspiram a sermos fiéis a Deus incondicionalmente, ou seja, a seguirmos as mesmas pegadas dos que foram leais a Deus. Que sejamos leais ao Senhor. Às vezes, por tão pequena coisa, a gente acaba desagradando ao Senhor, querendo agradar, a gente vai ver mais na frente, querendo agradar a homens, a gente acaba desagradando a Deus. Então, eu preciso conhecer a palavra do Senhor, eu preciso andar com Ele em retidão, eu preciso conhecê-lo, ter intimidade com Ele, aleluia, para que a gente esteja preparado para ir morar no céu, amém? Infidelidade a Deus. Nós falamos de exemplos de fidelidade, né?
homens que foram fiéis ao Senhor, que não negociaram a sua fé, mesmo diante, né, do sofrimento, mesmo diante da dor. E quantos, né, desprezando o Senhor por tão pouco, tô batendo aqui na mesa, tá tremendo tudo, desprezando o Senhor por tão pouco, né, param por tão pouco. Ah, não vou mais não, que eu tô cansado. Ah, não vou mais não, que não falaram comigo. Não, não vou mais não, porque tão poucas coisas, né? Negando a sua fé, deixando de ir para o céu por tão pouco, parando pelo meio do caminho. Se é difícil com ele, é difícil lendo Bíblia, é difícil orando, é difícil sendo crente de verdade, né? Nós guerreamos todos os dias para conseguir, guerreamos contra a nossa carne, para conseguir ir morar no céu, e perder isso tudo por tão pouca coisa. Não perca uma eternidade, a eternidade com Cristo por pequenas coisas. Seja grata ao Senhor, ande com Ele, aleluia. Aguardamos a volta do Senhor. Deus é fiel e cabe a nós sermos fiéis a Ele. A infidelidade nos traz uma série de consequências quando nos afastamos de Deus por causa de pessoas e coisas. Estamos sendo infiéis com aquele que entregou seu próprio filho por nós. Imagina, Deus mandou Jesus, entregou o seu filho para morrer por mim e por você, e às vezes por umas meninice, né? A gente para, a gente fica de biquinho, a gente lá, Jesus morreu por você, para você morar no céu, aleluia, glória a Deus. Vamos ser crente, o cristão, o seguidor de Cristo, né? O evangélico, como você queira se intitular. Ah, porque é crente, né? Até o diabo crê, crente é aquele que crê. Tá, nós somos crentes, somos cristãos, somos o que você quiser, nós somos seguidores de Jesus, tá bom? Então vamos parar de meninice, vamos ser crentes de verdade, vamos combater o bom combate, tá bom? Vamos pra cima, pra ganhar almas pro reino. Não dá mais tempo não de ficar de meninice. A infidelidade entristece o coração de Deus. Não há alegria quando há infidelidade. O perdão e o arrependimento é o único caminho para reatar os laços com o Senhor. Seja fiel a Ele, pois Deus é sempre fiel conosco. Existem exemplos negativos de pessoas que não fizeram de Deus o primeiro em suas vidas e tornaram-se um exemplo a não ser seguido. O rei Saul é um exemplo a não ser seguido, está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 15. Primeira Samuel 15, do 22 ao 26. 1 Samuel 15, do 22 ao 26. Que eu botei uma outra passagem aqui que eu vou ler também. Vamos lá. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como inimizade, iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então ele temeu mais o povo do que a Deus. Deus deu uma ordem, ele foi lá e fez outra completamente diferente. Deus mandou eles irem para a batalha contra os amalequitas, e aí eles vão
falou, vai, destrói tudo, não quer nada. Ele, não, a gente foi, mas aí a gente resolveu trazer umas coisinhas, tá? Para poder oferecer, Senhor, era só para fazer sacrifício a Ti. Não é como eu quero, não é do jeito que eu quero, é como Deus quer. Obediência é isso, não é o que eu quero. Não, né? O pastor mandou fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer assim, que é melhor, né? Meu pai e minha mãe mandou fazer assim, mas eu acho, obediência não é isso. Obediência é fazer aquilo que te foi mandado. Isso é obediência. Deus manda Saul fazer de um jeito, mas o povo queria de outro. Aí ele resolve que não, ele tem que agradar o povo, né? Porque senão o povo vai ficar com raiva de mim e não vai querer mais que eu seja rei. E acabou sendo rejeitado por Deus, porque escolheu agradar o povo e não a Deus. Eu li até o 26. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Então, Samuel não queria nem ter parte com ele nesse negócio. E teve uma outra passagem também, lá no capítulo 13, também falando de Saul, do 9 ao 13. Capítulo 13, do 9 ao 13. Outra passagem que ele também desobedeceu ao Senhor. Então, é um exemplo de que a gente não deve fazer. Começa no 9 e diz assim. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. A oferta era o sacerdote que tinha que oferecer, não era ele, não era o rei. Tá? A ordem não era para ele fazer isso. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo, novamente ele quis agradar o povo, e não a Deus. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Mequimais. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Então ele estava com medo, né, dos inimigos chegarem e ele não ter oferecido sacrifício ao Senhor, então ele toma a frente, pega nas coisas, né, pega para fazer sacrifício ao Senhor, mas não era para ele fazer. Né? Isso não era para ele fazer. Então pega aquilo que não é para fazer, toma a frente e faz. Não era para ele fazer. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, que nós sejamos obedientes ao Senhor, que nós possamos verdadeiramente entender aquilo que o Senhor quer de nós e fazer segundo a sua vontade, segundo o seu querer, que sejamos obedientes à sua palavra, que possamos andar em retidão. Sacerdote Eli também é outro exemplo, que ele foi chamado por Deus para ensinar a palavra, foi ensinado por Deus para conduzir o povo, e ele ensinava as pessoas, só que ele esqueceu de ensinar dentro da casa dele. Os filhos dele pecavam, ele fingia que não estava vendo, ele passava a mão e aceitava. Qual a palavra que eu vou usar? Não é aceitava, ele aceitava, como é que eu vou dizer? Não fingia não ver o pecado dos filhos. Os filhos faziam tudo errado, inclusive na casa do Senhor, e ele não tomava posição, não castigava os filhos, não repreendia os filhos.
né? Achava que estava tudo bom, tudo certo, não, tudo bem, né? Para os outros não, mas para o meu pode. Então, ele também foi rejeitado pelo Senhor. O Senhor repreendeu ele por agir dessa maneira, né? Por não repreender os seus filhos. E tem outros muitos exemplos, eu separei esses dois exemplos de pessoas que não foram fiéis ao Senhor, que deveriam ser fiéis, né? O rei Saul foi escolhido por Deus para estar ali governando, porque o povo pediu, quis um rei, ele escolheu ele para ele poder estar ali reinando sobre Israel, e mesmo assim sobre o povo hebreu, e mesmo assim ele deixou entrar no seu coração o agradar ao povo e desagradar a Deus. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo, colocando a sua vontade em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Vamos lá para a conclusão? Quando o apóstolo Paulo cita a primícia dos que dormem, lá em 1 Coríntios 15, 20, aplicando a Cristo, está querendo mostrar que Jesus era como esse feixe da colheita, que era levado a Deus. Ele representava toda a colheita. Cristo, então, representa, através da sua morte e ressurreição, todos aqueles que também irão morrer e depois reviver pelo poder de Deus. Essa é a nossa esperança, né? Se morrermos, ressuscitaremos. Se não morrermos, se Cristo voltar hoje e a gente estiver vivo, né, nós seremos transladados e vamos morar com Ele no céu. Glória a Deus. A nossa esperança é a sua vinda. Tem um hino que diz assim, né? A nossa esperança é a sua vinda. Às vezes a gente tem tantos problemas, às vezes a gente... Esses dias são maus, né? São corridos, acontece tudo tão rápido, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar focado para ir morar no céu e não deixar nada, nem ninguém roubar essa comunhão, essa coisa gostosa que a gente tem, né, com o Senhor, essa intimidade que a gente tem com Deus. Então não deixe a ira, o rancor, a raiva, nada disso entrar no seu coração, né? Não deixe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, aleluia, crê no Senhor. Não deixe que essas coisas entrem no seu coração, não deixe nada roubar a sua paz, pense nas coisas do alto. Quando você acordar, já pense nas coisas de Deus, não deixe que os problemas invadam a sua mente, não fique ansioso por coisa alguma. Por que ficar ansioso? Não fique ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Então crê no Senhor, confia, fé é isso. A gente tem fé, a gente serve a Deus, nós temos fé que Ele tem cuidado de nós. A fé é aquilo que a gente não vê, a gente não sabe como vai acontecer, mas a gente espera, a gente crê que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você, da tua casa, dos seus filhos. Põe, aleluia, a paz no teu coração, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa estar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. E nada disso vai trazer aflição, porque a nossa esperança é morar no céu. Vamos lá. É a certeza da obra que Deus irá realizar. Temos também o sentido claro de que Cristo ter sido o primeiro a ressuscitar dessa forma. Como eu expliquei, ele foi o primeiro a ressuscitar, e está vivo para sempre, glória a Deus. Por isso ele é a primícia, dos que dormem. Primícia é o quê? Dos santos, aleluia. Então ele foi o primeiro. E muitos outros irão ressuscitar, aleluia, Todos irão nos ressuscitar e morar com Ele, aleluia. Isso se a gente morrer antes de Jesus voltar. Dessa forma, apesar da Bíblia narrar algumas pessoas que ressuscitaram, como eu já expliquei, todas vieram morrer novamente. Mas Cristo foi o primeiro que ressuscitou de forma plena e definitiva. Não verá mais a morte, glória a Deus. E assim seremos com a gente, Nós vamos viver para sempre com Cristo. Isso indica que um modelo do que haverá de ocorrer também conosco. Então nós vamos viver para sempre. E aqueles que não morrerem em Cristo, aqueles que não estiverem no Senhor,
terão uma morte eterna, um sofrimento eterno. Então, que a gente possa acreditar. Lá. Às vezes a gente conhece as passagens, a gente conhece a Bíblia, lá, mas está aí, pensando, né, que não vai acontecer, que nós possamos crer na verdade do Evangelho, que nós possamos crer na verdade da Bíblia, que fala de vida eterna, de Cristo, que fala que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, que nós estejamos preparados. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, te louvamos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo aprendizado da Tua palavra, Senhor, que possa estar gravado no nosso coração, Senhor, porque nós queremos ir morar no céu. Não estamos perdendo tempo, Senhor, nessa terra. Nós estamos aqui, Senhor, aguardando, Deus querido, a Tua volta, Deus. Que possamos a cada dia, Senhor, nos moldar, que Tu possa nos moldar, Senhor, que Tu possa nos santificar a cada dia, Senhor, porque queremos Te ver. Aleluia. Glória a Deus. Dar-nos, Senhor, um dia abençoado, abençoa cada família, cada almoço, Senhor, cada comunhão, cada família, Senhor, ao se ajuntar, possa se lembrar de Ti, Senhor, possa abençoar os seus filhos, seus pais, Senhor, e que todos sejam abençoados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Beijo, fica com Deus e até a próxima.